Como que você faz da vida e da sua vida um milagre? Alterando a percepção de como você enxerga o mundo, comunicando com o mundo poderosamente. Olha aí a internet, as redes sociais, olha a tecnologia, que pode ser usada para transformar vidas, para nos elevar como seres humanos, para nos fazer crescer, para nos fazer grandes e fortes. Diário do Fábio Fox. Bem-vindo aqui ao Diário do Fábio Fox. Eu sou admirador do xadrez. Era chamado antes de Shatranj na Índia. O jogo, ele foi inventado por algum matemático indiano. Normalmente, as lendas, elas contam que o xadrez tem origem em Nalanda, na Índia. Algum matemático deve ter criado. A Universidade de Nalanda tem muitos anos, milhares de anos. Em 1500 a.C., 1600 a.C., tinha uma universidade em Nalanda com mais de 30 mil alunos, tinham mais de 18 mil professores. Talvez você nunca tenha ouvido falar em nada parecido com isso, né, sobre Nalanda. Eram mais de 30 mil alunos. Imagina uma universidade com mais de 30 mil alunos, isso há 1500 antes de Cristo. Olha que interessante. Eles estudavam astronomia, principalmente matemática, e foi de lá que foi criado o xadrez. O criador do xadrez, que criou esse tabuleiro, ele levou isso para um rei em uma outra parte do mundo. E o rei não entendia xadrez. Quando foi apresentado para o rei o xadrez, o rei se encantou. E o rei, que se achava inteligente, de todas as formas ele tentou ganhar e ele não conseguia vencer. E o criador do xadrez vencia de todas as formas. Ele sabia todas as combinações do xadrez. E o rei ficou impressionado com aquilo. Desde os tempos antigos, os reis sempre jogaram xadrez, que era o antigo xadrante, porque isso ajuda a desenvolver a mente, né? Ajuda a vencer guerras, a vencer desafios, a trabalhar o psicológico humano. E o rei se encantou com aquilo, falou: Nossa, é fantástico esse jogo. E você só vence, eu quero te dar alguma coisa, me fala o que você quer que eu te dou. E aí, esse matemático criador do xadrez, já estava velho. Ele falou: Olha, eu sou um cara velho, tem muito para querer. Eu só quero ter certeza de que eu vou ter comida pro resto da vida. Então vamos fazer o seguinte, rei. No primeiro quadrado do tabuleiro, você coloca 1 grão de arroz. No segundo, 2 grãos. No terceiro, 4 grãos. Depois você vai multiplicando e assim sucessivamente. Em cada quadrado, você vai colocando o dobro do número de grãos. Só isso, para mim, tá bom. E o rei pensou: Nossa, é isso? Tá bom, eu te dou um saco de ouro. Você não quer um saco de ouro? Ele falou: Não, os grãos me servem. Então o rei pensou: Cara idiota, ele quer grão. Chamou o ministro e falou: Ó, dá os grãos que ele pediu. Então, após alguns dias, o ministro veio totalmente angustiado, procurou o rei e falou: A gente não vai conseguir entregar os grãos que ele pediu. E o rei: Como? Entrega o que ele está pedindo? Eu prometi, eu sou a minha palavra. E aí o ministro falou: Ó, o 10º quadrado são 512 grãos. Quando chegar aos 64, serão 18 milhões de trilhões de grãos. Ou seja, se a gente for multiplicando, tem um infinito de grãos. Não tem como. O ministro falou para o rei: se a gente criar um porão, um celeiro, um armazém, vai ter 10 quilômetros de largura por 1.000 quilômetros de altura. Não tem como, é impossível, rei, fazer isso. Meu rei, me perdoa, mas não tem como. Se a gente pegar toda a nossa produção de grãos e entregar, vamos levar 500 anos para entregar tudo aí. Então o rei pensou: Aí agora, o que que eu faço? Eu prometi para esse cara e eu sou minha palavra. Como é que eu faço agora? Então ele ficou preocupado e ele estava lá no palácio pensando. E a, es- a esposa dele, a rainha, olhou para ele e falou: O que está acontecendo?
E ele explicou o que estava acontecendo. Está acontecendo isso. Esse velho pediu e eu achei que era algo simples, só que agora eu estou preso nisso. Estou angustiado porque eu não consigo resolver. Eu tomei um cheque, como se fosse no xadrez. E a rainha que estudou em Nalanda, ela estudou e disse para ele: Isso não é um problema. É muito simples. O pai da rainha era do reinado perto da Universidade de Nalanda. Ela veio desse meio. E ela disse para o rei: Diga a esse velho que daremos. A única coisa que ele precisa fazer é só contar os grãos para levar. Ele pode levar quantos ele quiser, mas ele precisa contar. Então, quando o rei disse ao velho, o velho se contentou com o ouro. Porque ele não conseguiria contar. Disseram para ele: Olha, você pode contar e levar, a gente vai te dar o que você quer. Continuaremos despejando e você vai seguindo, contando e levando. Então, ele pegou a sacola de ouro que era mais favorável. Por que eu estou te dizendo isso? A nossa mente é assim. O que nós chamamos de mente, só para trazer um número grande, ela é infinitamente maior. É como se a nossa mente tivesse 1 trilhão de cômodos. Uma mansão com milhões de cômodos. Tudo aqui. Ninguém consegue explorar a mente humana. E aqui eu tenho uma pergunta para você. Qual é a sua magnitude, você que está acompanhando esse diário? Qual é a tua grandeza? Aonde você está pousado, parado? Eu sei que são muitas perguntas e todas elas se correlacionam. Para aquilo que eu estou te trazendo, não tem como explorar a mente. Você não é o que você pensa que é, você não é o que acredita ser. Se você buscar explorar a sua mente, você leva toda a tua vida e não consegue entrar em todos os cômodos, porque a nossa vida é breve, curta. A cada ano de vida não é mais um ano, é menos um ano. Não tem como navegar em todos os cômodos. É como se você se hospedasse em um hotel com 1 milhão de quartos. Você não conseguiria entrar em todos eles. Não sei se você já chegou aí num navio. Tem vários quartos, são vários andares. Às vezes você tem o seu quarto, um quarto. Você tem a sua chave, você vai lá, entra no quarto que você alugou, comprou, tá lá, usando. E tem uma outra pessoa, uma senhora daquele andar, que ela tem a chave de todos os quartos daquele andar. Aquele cartão que ela tem permite que ela abra todos os quartos daquele andar que você está hospedado. E aí você fala com ela, ó, poxa, você consegue abrir esse quarto? Sim, ela consegue. Ela consegue abrir o seu quarto e ela consegue abrir todos os demais quartos daquele andar. Só que se ela subir para um outro andar, ela não vai conseguir abrir, porque ela é responsável por aquele andar. Tem uma outra pessoa em um outro andar, e uma outra pessoa em outro andar, e uma outra pessoa em outro andar. E tem um gerente. O gerente tem a chave de todos os quartos. Mas olha que interessante, embora ele tenha a chave de todos os quartos, embora ele veja pela câmera todos os quartos, mas ele não consegue abrir todos os quartos. Essa é a mente. Um navio com milhares de quartos. E não tem como abrir todos. Quando você entra no seu quarto, nesse único quarto, você pode conhecer todos os milhões de quartos, mas em conteúdo e não na qualidade. O que pode acontecer é você explorar o teu próprio quarto, porque você não vai conseguir explorar todas as possibilidades que estão em cada um dos demais quartos. Se você explorar o seu próprio quarto, já é bom o suficiente para o seu autoconhecimento. Para sobreviver, para viver, para dormir, um quarto é o suficiente. E aqui eu estou falando sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, tudo é sobre a vida. Não existe vida pessoal e vida profissional. Existe vida e você vai pela vida querendo muitos quartos, quando um quarto é o suficiente. Isso inclui o tipo de trabalho que você quer ser, ter, ser. Porque é ser, fazer e ter. Não existe pessoa certa e pessoa errada. Não existe pensamento certo e pensamento errado.
Para aquilo que você quer na vida, a vida é o suficiente. E eu, você, os seres humanos vão pela vida querendo quartos, e mais quartos, e mais quartos. E claro que quem tem vários quartos e aluga esses quartos tem uma vida mágica, é um tipo de super-homem, é um milionário, e tem milhões de quartos, mas não tem tempo para entrar em todos eles. Você pode entender a qualidade fundamental de um quarto. Você não precisa saber o conteúdo dos demais quartos, mas você precisa conhecer bem o quarto em que você está, o lugar em que você pousa. E quando você aprende a deixar todos os outros quartos e focar só no seu quarto, tem um livro que fala sobre isso, né? Apenas uma única coisa. O nome do livro é isso, uma única coisa. Focar em múltiplas coisas te faz desfocar, te faz perder a atenção da preciosidade da vida. Se você entra no quarto, tá lá a tua cama, tá lá o guarda-roupa, tá lá a escrivania, tá lá a televisão, tá lá, as coisas estão lá, são suas. Só que a mente te faz acreditar que aquilo não é o suficiente. E o quarto que eu estou falando é a tua mente. A mente da consciência, está tudo aqui. Tudo aquilo que você coletou com os cinco sentidos: audição, visão, olfato, tato, paladar. Tudo isso vai alimentando o seu quarto. Na cultura iógica, os iógicas não acreditam na análise da mente. Segundo eles, se você analisa, você tem que analisar todos os milhões de cômodos. Isso quer dizer que você precisa de uma consulta médica para os próximos milhões de anos. E isso tem um custo elevado. E claro que você não tem milhões de anos. Esqueça os milhões de quartos. Foca em uma única coisa. Porque o grande lance é o jogo da matemática. Na matemática, 1 milhão, não 1 milhão. Você pode multiplicá-lo por qualquer coisa. E essa é a fantástica natureza mental. Você pode usar a sua mente como uma máquina de produção de sofrimento ou de felicidade. O sofrimento humano está onde? Aonde vive? Aonde nasce? Aqui. Você pode usar isso como tristeza, dor, problema ou como um milagre. E o que é milagre? Milagre significa não aquilo que os vigaristas fazem com a religião, padres e pastores, bispos, missionários, não é isso que eu estou falando. Aqueles milagres, pseudo-milagres que acontecem, não é isso, não. Milagre é você respirar, é você olhar o sol, você enxergar, é você falar, e através da sua palavra você produzir o mundo. Embora talvez você não tenha a habilidade de comunicação que eu tenho, mas você tem a voz. E isso é um verdadeiro milagre. A sua experiência é um milagre. Claro que tem um processo, né? Existe um processo para o milagre. A escolha de ver a vida como um milagre é sua. A escolha de fazer da sua vida um sofrimento ou um milagre é sua. E para ambos existe um processo. Um processo que talvez você explore e não domina. Entende? Você está apenas explorando o mundo, explorando a vida. E eu tenho uma pergunta para você. Apenas explorar é o suficiente ou gera sofrimento? Esse é o grande lance. Para transformar tudo que você vive na vida em alegria ou tristeza, em milagre ou sofrimento, tem um processo. Como você vive pode ser um milagre na visão de outro que está próximo a você. Mas talvez você não enxerga, talvez você não é capaz de ver o processo, de desvendar o processo da vida. E aqui está o grande lance. Existem muitos tipos de milagres. Embora seja um mundo de controvérsias, o milagre que eu estou trazendo nessa comunicação é o milagre da mente.
É o milagre da vida, da respiração. Como que você faz da vida e da sua vida um milagre? Alterando a percepção de como você enxerga o mundo, comunicando com o mundo poderosamente. Olha aí a internet, as redes sociais, olha a tecnologia, que pode ser usada para transformar vidas, para nos elevar como seres humanos, para nos fazer crescer, para nos fazer grandes e fortes, para nos fazer vencer. E vencer não é vencer sobre o outro, é vencer a si mesmo, é vencer a ignorância, é vencer, não como num jogo de xadrez, o adversário, mas vencer o que te faz perder no jogo de xadrez, a ansiedade, o desejo de estar sobre o oponente, o querer ser além do ego. Porque entre ser e parecer, ser tem um abismo. Esse abismo entre o ser e o que parece ser é que o ser é real, é autêntico. E o parecer é fictício, é novela, é teatro. A depressão, a tristeza, a angústia, ela mora aqui. Na falsidade do gênero da identidade, a falsidade ideológica de achar que é o que não é, para tentar convencer a si mesmo, tentando convencer alguém, de um convencimento que não vai levar a nada. Então não é sobre convencer, é sobre vencer. Não é sobre provar, é sobre experienciar. A vida está aí para isso, para ser experimentada. O belo só existe nos seus olhos. Quando você chega lá e olha o sol e fala, nossa, que sol belo. O sol é o sol, que é o sol que está ali, e é só o sol que está ali. E o belo vem daquilo que você cria. Então, assim como você vê beleza inerente no sol, na lua, nas estrelas, no céu noturno, veja beleza inerente na tua vida. Para de achar que a grama do vizinho é mais verde que a tua. Para de achar que o outro tem mais chances do que você. Exceto aqueles que nascem doentes, cegos, surdos, mudos. Todos os demais têm toda a chance do mundo para vencer em todos os aspectos da vida, inclusive financeiro. Mas as crenças limitantes impossibilitam enxergar isso. E ao invés de ver a vida como um milagre, vê como um peso, vê como um paradigma, vê como um problema. E o problema não está lá fora, não está ali, não está lá. Onde você está pousado? Assim como um avião que nasceu para estar no alto, mas de vez em quando para em algum aeroporto por aí, onde a sua mente está pousada, presa. O que você possui, possui você. Estou aqui com o celular, olha só. Então, eu estou possuindo o celular ou ele está me possuindo? A partir do momento que a minha mão está presa a ele possui a minha mão, tá conectado. E aí eu pego uma outra coisa, um outro celular. Aqui, ó. Agora eu não consigo pegar mais nada, porque eu estou preso. Embora eu dê o exemplo com o celular, o que que você está segurando? Abre mão para ser feliz. A paz é o que mais importa. E eu não estou dizendo que você não tem que fazer nada da vida. Pelo contrário, faça. Mas faça com prazer de querer fazer. Com intencionalidade, com propósito. Uma vida sem propósito é uma vida fria, uma vida triste. Criar propósito, e qualquer um, desde que o intento não seja benefício próprio. Porque isso é o que angustia. Quando você faz pelo outro, a vida faz por você. Para finalizar esse diário, eu quero te convidar a conhecer a Sensibiliza. A Sensibiliza é uma empresa que eu fundei em junho de 2024, que fez 2 anos recentemente e que apoia causas sociais ao redor do mundo. E nós temos um projeto dentro da Sensibiliza, que é formar diplomatas civis. O que é o diplomata civil? É a pessoa que para um tempo da vida dela para ir num presídio, num hospital, para ir na África fazer causas sociais, para fazer trabalhos humanitários que ajude os menos favorecidos. Se você tem interesse em conhecer a diplomacia civil e um pouco mais sobre a Sensibiliza, eu quero te convidar a acessar o site da Sensibiliza, sensibiliza.app, a entrar em contato conosco através do WhatsApp 11 9 4982 2171. O meu convite é para que você use
a sua mente, que tem vários cômodos, é um infinito de possibilidades. Usar isso para prosperar. Não a própria vida, mas a vida daqueles que te rodeiam. Famílias, amigos, parentes, colegas e pessoas que te cercam. Seja você o Midas, onde toca virar ouro, para que as pessoas possam não aproveitar, abusar, de certa forma, né? Não os oportunistas, não os oportunos, mas aqueles que vão aproveitar junto com você das melhores oportunidades e gozar do bem maior da vida, que é prosperar a vida. Esse é o grande jogo da vida, prosperar as pessoas que te cercam. É isso. Beijo no seu coração e até o próximo encontro aqui no Diário do Fábio. Até lá. A Sensibiliza marcou, a agenda chegou. 2 anos de história que a gente construiu. O coração vai pulsar, São Paulo vai parar, onde ideia vira impacto e começa a brilhar. Então sensibiliza e pega a visão. Nova franquia nascendo, rompendo o padrão. Sensibiliza, tem força e tem direção. Dr. William, presidente, estruturando a expansão. Líderes surgindo, prontos pra escalar. É a Sensibiliza em nova fase pra avançar. Parabéns, Sensibiliza, 2 anos de luz. É impacto real que o sistema produz. Um modelo que integra lucro e propósito, e já começa a ganhar novos territórios. Parabéns, Sensibiliza, evolução do bem, onde resultado e consciência coexistem também. Tem livro novo consolidando visão, projetos sociais saindo para ação, parcerias que ampliam a atuação e estrutura escala com execução. De uma sala local para expansão nacional, um sistema que conecta o social ao comercial. É modelo, é sistema, é validação, é o setor 2.5 em plena revolução. Não é discurso político, é execução real, é crescimento com impacto estrutural. Parabéns, Sensibiliza, 2 anos de luz. É impacto real que o sistema produz. Do Brasil pro mundo começa a crescer, e o próximo nível já dá pra prever. É modelo, é sistema, é validação, é o setor 2.5 em plena revolução. Não é discurso político, é execução real, é crescimento com impacto estrutural. Parabéns, Sensibiliza, 2 anos de luz. É impacto real que o sistema produz. Um modelo que integra lucro e propósito, e já começa a ganhar novos territórios. Parabéns, Sensibiliza, evolução do bem, onde resultado e consciência coexistem também. Sensibiliza. Impacto social global.